E aí, joinha, voltando, né? O pessoal falou, volta, volta, claro, tô aqui, né? Só foi ajeitar ali o negócio da tela ali para não ficar desfocada, né? Então, né? Todo mundo aí, né? Você viu que foi rapidinho, né? 2 minutinhos só. Vamos esperar aí aguardar o pessoal, os seguidores convidados. Benuxa, Barroso, Reinaldo, tô lá, viu, velho? Eu tô colado aí pra ver seu nome lá nessa lista aí. Eu, quando começo a perseguir o cara tem que passar, viu, velho? É assim, eu faço monitoramento. Mara, né? Dimara Santos, valeu aí. Opa, estamos aí. Pá, vamos lá. Valeu, Robson, né? Me persegue aí, eu vou te perseguir também. Quem foi aí que colocou? É porque depois você não viu o nome, eu tô meio, né? Vou te perseguir. Tem que, quando eu perseguindo vai ser até passar esse negócio aí. Então, pessoal, olha só, né? Vamos lá, que a conversa é séria, né? Então a gente tá falando aí do custeio, né? Então, conforme eu te falei, a gente tem um esqueminha aí na contabilidade de custos, né? A gente vai ter um razonete aqui que a gente pode colocar de matéria-prima. A matéria-prima, muitas vezes você tem um estoque inicial, você comprou matéria-prima, né? E aí você pode ficar com o estoque final. O crédito que você tiver aqui da matéria-prima foi o que foi requisitado para onde? Requisitado para produção. Aí você tem aqui produtos em elaboração, produtos em processo, certo? Aí esse produto de elaboração ele pode estar com estoque inicial. Aí vai ter aqui o custo de produção do período. Quem é o custo de produção do período, Silvio? Matéria-prima, mão de obra direta e o CIF, custos indiretos de fabricação, certo? Isso é o custo de produção do período, os elementos de produção aí. E posteriormente você pode ainda ter o quê? Um estoque final, certo? Então beleza. Imagina você que o estoque inicial e o estoque final foram zero. Todo o custo de produção, se o estoque inicial e o estoque final é zero, você começou sem nada de produto de elaboração e terminou sem nada. O que é que significa? Que todo esse custo de produção se transformou em quê? Em produção acabada. Todo esse valor foi creditado na produção acabada, certo? A produção acabou. E se essa produção acabou, você vai creditar ali e vai debitar aqui no estoque de produtos acabados, certo? O CPA. Essa aqui é um débito dessa conta e um crédito dessa aqui, certo? Pela produção acabada. Então vamos lá, chegando aí à conclusão. Quem é o custo da produção acabada? O custo da produção acabada vai ser o custo de produção do período, né, mais o estoque inicial, menos o estoque final de produtos em elaboração, certo? Ou seja, a variação do estoque de produtos em quem? Em elaboração. Aí eu te pergunto, o custo da produção acabada pode ser igual ao custo de produção? Pode, numa situação que o estoque inicial seja igual ao estoque final. O custo da produção acabada é igual ao custo de produção. Beleza, né? Aí a gente tem essa situação aqui. E aqui nós temos o custo da produção acabada que vai lá para o produto acabado. Mas essa conta também pode ter estoque inicial, pode ter lá no momento estoque final, né? E essa conta ela vai ser creditada. Ela é creditada com que conta? Com o CPV. Se ela foi creditada é porque você deu baixa nos produtos acabados, então eles foram vendidos. Ah, certo, Silvio. Então quer dizer que o CPV é igual ao CPA, o estoque inicial, né? Ah, Silvio, eu consigo visualizar melhor, Silvio. Eu não tenho domínio desse negócio, eu consigo visualizar melhor da seguinte forma: estoque inicial mais o custo da produção acabada menos estoque final, certo? Logo, o CPV é igual ao custo da produção acabada mais variação do estoque inicial menos o estoque final da produção acabada. Então, se você pegar aqui, substituir o CPA por esse CPA, a gente vai ter que o custo do produto vendido é igual. Quem é o CPA? Está aqui o CPA. O custo da produção mais estoque inicial menos estoque final de produtos em elaboração mais estoque inicial menos estoque final da produção acabada, né? Então essa fórmula aqui você acha tudo, quem não quer fazer por razonete, mas se quiser fazer por razonete, você mata tudo aí diretamente. Esse aí é o esquema da contabilidade de custos, né? A matéria-prima, enquanto ela está aqui, ela é o que? Um investimento. A partir do momento que ela é requisitada para o setor de produção, ela passa a ser um custo, e a partir do momento que esse produto acabado é vendido, ele passa a ser uma despesa, certo? Beleza.
Então vamos só, né, antes da gente fazer aqui, ver um esqueminha da contabilidade de custos, né? Qual é o esqueminha da contabilidade de custos, Chico? Custos é o seguinte, as despesas, elas vão diretamente para onde, Silvio? Elas vão diretamente para o resultado, certo? Os custos não. Os custos eles podem ser custos diretos, né? Qual é os custos diretos? É aqueles que você consegue medir diretamente no produto. Os custos diretos, eles vão diretamente para os produtos. Os custos indiretos, por sua vez, eles não vão diretamente para o produto. Eles vão ser submetidos a rateios, né, para depois eles irem por produtos, e só depois que eles são vendidos, né, depois da venda, é que eles vão para onde? Para o resultado. Certo? Então, despesa vai diretamente para aquele resultado. Agora, custo não. Custos, primeiro eles vão para o produto, somente depois que eles vão ser vendidos é que eles vão para o resultado. Certo? Então, preste atenção, a matéria-prima você consegue medir quanto cada produto consome de matéria-prima. Mas a energia, né? A energia, o seguro da fábrica você consegue medir? Não. Então, vai ter que ser submetido a critério de quê? De rateio. Certo? Então, os custos indiretos eles vão ser o quê? Rateados, certo? Para depois ir para os produtos. Beleza, Silvio? Já deu para eu ter uma noção de contabilidade de custos, já? Quem nunca viu aí, já deu para ter aí uma noçãozinha. E que vai ser o suficiente para você acertar a questão se porventura venha cair isso aí. Então, primeira questão. A terminologia aplicada em custos industriais conceitua gastos como sacrifício financeiro, entrega ou promessa de entrega para a entidade. Nessa terminologia, custo é um gasto relativo ao bem o que? Eu te falei. Custo, a essência de custo é o que? Utilizado na produção, consumido na produção de outros bens ou serviços. Então está aqui, ativado em função de sua vida útil. Isso não, isso é investimento. Consumido de forma normal e voluntária. Isso é o que? Uma perda. Consumido para obtenção de receita. Isso é uma despesa. Consumido na produção, palavra-chave de custos. Portanto, primeira questão, alternativa correta, letra D de dado. As perdas normais inerentes à tecnologia do processo de produção são tratadas. Perdas normais, eu te falei que as perdas podem ser normais e anormais. As perdas normais são tratadas como custos. As perdas anormais são tratadas como o quê? Como despesas. Então ele falou aí, são tratadas perdas normais como custos do produto elaborado. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. A alocação de custos a cada produto de forma direta é um critério de classificação dos custos. Assim, constitui um exemplo de custo direto. Depreciação. Depreciação não, depreciação vai ser um custo indireto. Embalagens individuais. E se você consegue medir a embalagem individual, isso é um custo indireto. Depreciação, né? A depreciação, ela, né, normalmente é um custo que, Silvio? É um custo indireto. Ah, mas se produzir um produto só, aí vai ser custo direto. Agora, na classificação de custo fixo e custo variável, certo? Olha só, a regra é que a depreciação seja um custo fixo. A regra é essa, seja, né, em relação a depreciação linear, seja em relação à soma dos dígitos. A depreciação só será um custo variável se for adotado o critério das unidades produzidas. Porque quanto você for produzindo mais vai depreciando. Fora isso, ela vai ser um custo fixo. Beleza? Entendido aí depreciação, né? Ok, aí, cadê o coraçãozinho? Eu tô vendo os coraçãozinhos fracos aí nesse negócio aí. Parece que o povo não tá gostando aí desse negócio de contabilidade de custos não, né? Vamos lá, né? Agora parece que choveu. Eu só fui falar aí desse negócio de coração, virou a zorra aí de tanto coração, né? Que lindo. Vamos lá, questão de número 4. O custo é o valor monetário de recursos utilizados no processo de obtenção de elaboração de determinado bem ou serviço. Todo item de custo que precisa de um parâmetro para ser identificado e debitado, ele precisa de parâmetro, né? Ele tem um critério ao produto, ao objeto custeio, é considerado um custo o quê? Um custo indireto. Ele precisa de um parâmetro para ser alocado ao produto, né? Para ser feito o rateio aí. Questão 5.
Os custos industriais podem ser classificados segundo o sistema de custeamento, em direto, indireto ou variáveis e fixos. São custos diretos que você consegue medir diretamente. A depreciação e manutenção das máquinas, não, né? A matéria-prima, sim. O material de embalagem individual, também sim. Portanto, o aluguel do prédio, custo indireto, máquinas, né? Aluguel de máquinas, ela vai produzir mais de um produto, custo indireto. O material de limpeza, né? E o consumo da produção, que é o custo direto, que vai ser feito o rateio aí. Portanto, a alternativa correta, a letra B de bola. Questão 6. Os custos fixos representam os gastos com a estrutura e ocorrem independentemente da existência de produção. É um exemplo de custo fixo. Olha só, pessoal, a gente problema da contabilidade de custos, ela recai aí nesses custos fixos, né? Porque os custos que você tem, que você consegue alocar diretamente, beleza. Agora esses custos indiretos, né, que normalmente são custos fixos, você não consegue alocar diretamente, você usa critérios, muitas vezes critérios arbitrários, critérios subjetivos. Então, em determinada situação, se você adota um critério, você vai alocar um custo. Se você adotasse outro critério, ele ia alocar outro custo, certo? E esse custo fixo, imagine um custo fixo de aluguel, né? Custo de aluguel, custo de seguro. Como é que eu posso tratar aquilo como custo de produção? Se é um custo que existe, independente de você estar produzindo ou não, né? Existe independente de você estar produzindo ou não, né? Grande Rafael, e aí, negão, como é que tá? Beleza? Rafael, você tem que fazer um simulado, rapaz, simulado aí pro pessoal. Hoje eu preparei um simulado bala aí, 15 questões aí no mod da prova, né? Eu acho que você amanhã deveria fazer a mesma coisa. Cobra aí, pessoal, do Rafael Vilches aí, um simulado, porque simulado é que a gente treina aí, né? As questões aleatórias, não por assunto, esse tipo de coisa. E o Rafael Vilches, como é um menino bom, né? Gente boa aí, ajuda demais aí a nação concurseira, né? Os periscopianos, né? Então eu acho que ele vale a pena você fazer um simulado aí, viu, Rafael? Beleza, Rafael, tamo junto, você é o cara. Então vamos lá, pessoal, os custos, né? Conforme eu falei, os custos fixos eles independem de produção. Então são grandes, né? O grande problema aí da contabilidade de custos, né? São esses custos fixos. E a gente vai ver quando for, né, justamente o custeio é isso. Né, a gente na hora, gerencialmente, no momento de tomada de decisões, a gente não vai tratar esses custos fixos como custo de produção, não. Né, porque eles existem independente de produção. Então é como se ele não fosse custo de produção. Né, a gente vai comentar isso já já. Então os custos fixos representam os gastos com a estrutura e ocorrem independentemente da existência de produção. É um exemplo de custo fixo. Matéria-prima não, matéria-prima varia. Mão de obra direta varia. Manutenção da fábrica é um exemplo de um custo fixo, sim, Silvio. E comissões de venda? Comissão de venda não, meu amigo. Eu te falei que a zorra do custo começa aqui na entrada da fábrica, ó. Né? Quando saiu da fábrica aqui, morreu custos. A partir daqui vai ser o quê? Despesa. Despesa com propaganda, despesa com publicidade. A partir daqui é tudo despesa. Então, comissões de vendas é despesa. E essa classificação de despesa também, a gente pode ter despesa fixa e despesa variável. Certo? Não existe despesa direta e despesa indireta. Despesa fixa e despesa variável, como tem o custo fixo e o custo variável. Certo? Portanto, né, ele fala aí, os custos, ele quer um exemplo de custo fixo. O exemplo de custo fixo não é comissão de venda. Comissão de venda é despesa. O custo fixo é manutenção da fábrica. Letra C. Questão 7. Determinada empresa apresentou em certo período os seguintes valores. Ele quer saber o total dos custos diretos e dos custos indiretos de fabricação. Custo direto está aqui, ó. Matéria-prima e mão de obra direta. Isso aqui são custos diretos, igual a 3.700. E os custos indiretos de fabricação no valor de 800. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Né? Ô, rapaz! Né? E não esqueci de virar a zorra da câmera. Foi mal. Determinada empresa em certo período, né? Matéria-prima, custo direto 3.700 e CIF 800. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Questão 8. Uma empresa de componentes eletrônicos no mês de novembro apresentou as seguintes informações em seu relatório de custos. Custo de produção, estoque inicial de produto e processo, é aquela coisa que ele quer saber o custo da produção acabada. Olha como é simples esse negócio. Produto em elaboração, né? Tinha um estoque inicial de quanto? De 192 mil
Aí teve o custo de produção do período 168 mil. E ficou 77.200. Ele quer saber o CPA, o custo da produção acabada. Então, o CPA vai ser igual a quanto? A 168 mil, que é o custo de produção, mais a variação do estoque. Que é a variação do estoque? 192 mil menos 77.200. Certo? Não é isso aí? É, mais, né? 168 mais a variação aí do estoque inicial menos estoque final. 192 menos 77.800 vai dar alguma coisa e 800, né? E depois que eu somar ali com 168 vai dar 282.800. Isso não é isso aí. Eu não vou nem fazer, mas eu acho que é isso, né? Tem que ser 192 mil, Silvio, 77.200. Isso aqui vai dar 800. 11 menos 7, 4, né? Beleza? De 8 menos 7, 1, 114 com 168. Beleza, vai dar 282.800. Alternativa letra C. Questão 9. Aí vem agora o custeio, né? Então, pessoal, a grande coisa aí da contabilidade de custo, o grande que a gente vai ter em relação ao custeio é isso, né? Existem dois tipos, basicamente, de custeio. Que a gente vai ter o custeio por absorção e o custeio variável. E o que é que vai diferenciar? O custeio por absorção, ele só leva como custo, ele vai levar como custo de produção, custeio por absorção, tanto custo fixo quanto custo variável. Custeio por absorção. Vai levar custo de produção, custo fixo e custo variável. E o custeio variável não, ele só leva como custo de produção os custos variáveis, certo? Os custos fixos são tratados como despesa. Custo fixo vai ser despesa. Ou seja, né? Aqui, anota aí, ó, olha só, o custeio por absorção, ele atende, né, os critérios, os princípios de contabilidade, legislação do imposto de renda, e ele vai levar como custo de produção tanto o custo fixo mais custos variáveis. O custeio variável é mais para a parte gerencial, tomada de decisões, e o custo de produção para ele vai ser somente os custos variáveis. Os custos fixos vão ser tratados como despesa. Aí o que é que vai mudar, Silvio? O que vai mudar é o seguinte: se a empresa pegou, né, ela produziu e vendeu tudo, o lucro vai ser o mesmo. Por que o lucro vai ser o mesmo? Porque no custeio por absorção, ele vai tratar todo o custo fixo como custo. Vai diminuir o resultado. E no custeio variável, ele vai tratar todo o custo como o quê? Como, né, despesa. Vai diminuir o lucro do mesmo jeito, mas o mesmo valor. Agora, se você produzir uma quantidade e não vender tudo, aí muda. Por quê? Porque no custeio por absorção, você só vai levar o custo proporcionalmente às unidades vendidas. Então, se você produziu 10 mil, mas só vendeu 5 mil, você só vai levar de custo fixo a metade. Certo? E no custeio variável, você vai levar todo aquele custo fixo como despesa. Então, vai diminuir o resultado do exercício. Certo? Então, a grande diferença, é isso que eu quero que a gente organize aí na cabeça, entre o custeio por absorção e o custeio variável, vai ser no tratamento dado ao quê? Aos custos fixos. No custeio por absorção, o custo fixo é custo de produção. Então, se você produziu e não vendeu tudo, você só vai levar como custo fixo proporcional à unidade vendida. No custeio variável, não. Todo o custo fixo, ele vai para o resultado como despesa. Todo o custo fixo vai para o resultado como despesa. Certo. Como eu te falei, né? O custo fixo, como é o grande problema, como é essa maneira, esse tratamento do custeio direto, do custeio variável, ele, né, para tomada de decisões, ele desconsidera todo o custo fixo, né? Só considera aí os custos variáveis. Beleza, então vamos ver aqui o que é que a questão fala, né? Ele diz o seguinte: o custeio por absorção consiste na alocação de todos os custos diretos e indiretos em cada fase de produção e todos os gastos que participam da elaboração de produtos fabricados deverão ser absorvidos por eles. Esse método caracteriza por custeio por absorção possibilitar a apuração do custo unitário de produção. Ele possibilita isso? Possibilita. O custo unitário de produção vai ser o somatório do custo fixo com o custo variável. Possibilita isso aí. Integrar o custo padrão, isso não vai cair na tua prova, facilitar mais de considerar os elementos variáveis como custos. Isso aqui está errado, né? Muita gente fala, Silvio, por que essa alternativa D está errada? Considerar os elementos... Virou, é porque vocês gostam de ficar olhando para mim, né? Considerar os elementos variáveis como custos. Porque os elementos variáveis também nós temos as despesas.
As despesas, conforme eu te falei, ainda pode ser, né, fixa ou variável. E as despesas não são consideradas como custo. Por isso, a alternativa D está errada. Né? Beleza. Então, portanto, a zona da questão 9 é a alternativa correta, a letra A. Questão 10. Custeio significa apropriação de custos. A metodologia que aloca todos os custos de produção. E somente os de produção, os produtos, denomina-se custo o quê? Todos os custos somente de produção. É custeio por absorção, porque o custeio direto e variável só vai colocar o custo variável. O RKW, pessoal, é uma maneira mais de formação de preço, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aí rápido do custeio ABC, que pode, sei lá, pode vir uma questão teórica aí. Né? Portanto, questão 10, alternativa correta, letra A. Questão 11. Considere os dados que seguem para responder as questões de número 11 e 12. A indústria dourada produz durante determinado período 3.000 unidades do produto Y. O custo de despesa são os seguintes. Aí ele me dá aí o custo de despesa, aí depois ele quer saber o quê? Vamos ver aqui. O preço de venda é 480 por unidade e foram vendidas 50% das unidades produzidas. E não há estoque inicial. O lucro líquido do período pelo custeio variável. Lucro líquido pelo custeio variável. Vamos lá, né? Então ele disse que foi o que? Produzida de 3.000 unidades e foram vendidas quantas? 50% foram vendidas. 50% de 3.000 vai ser quanto? 50% de 3.000. 50% de 3.000 vai ser 1.500. Então, 1.500 unidades foi o que foi vendida. 1.500 unidades vezes quanto, Silvio? Vezes 480. Né? Esse foi o valor das vendas, que é o lucro líquido pelo custeio variável. Né? O lucro líquido vai ser o valor das vendas, 1.500 vezes 480. Agora os custos. Os custos, conforme eu te falei, ele só vai ter custos o que, Silvio? Ele só vai ter de custos variáveis. E os custos variáveis estão aonde? Aqui, ó, custos variáveis, tá aqui, ó, 290, né? 290 são os custos variáveis. Então, a gente vai ter aqui 1.500 vezes 290, são os custos variáveis. Ok, então vamos ver aí o valor dessas vendas. A gente, 1.500 vezes 480, a gente vai ter aqui 720 mil. Depois 1.500 vezes 290, nós teremos aqui 435 mil. Aí aqui nós temos, né, venda menos custo, nós vamos ter o lucro bruto, né, menos 720 mil. Aqui nós vamos ter um lucro bruto de quanto? De 285 mil. Perfeito, 285 mil. Só que ele me falou, né, que tem custos, ó, mão de obra. Isso aqui ele errou, né? Se é mão de obra direta tá lá em cima, isso aqui é para ser mão de obra indireta, certo? Que é um valor fixo, ó. Aqui é por unitário, isso aqui é valor fixo. Mão de obra indireta 35, outros custos 63. Portanto, 98 mil. 98 mil daqueles custos fixos que são tratados como despesa, 98 mil. E mais aquelas despesas administrativas. E o total das despesas administrativas foi quanto? 114.500. 114.500. Então, vamos lá, 285 mil menos 98 mil menos 114.500. Isso vai ser igual a quanto, Silvio? A 72.500. Isso vai ser o lucro líquido do exercício. 72.500, portanto, a alternativa correta, a letra D de dado. Pessoal, aí, né? Como essa questão foi ele pediu para você achar pelo custeio variável, todo o custo fixo, que foi 98 mil, a gente tratou ele todo no resultado como despesa, 98 mil. Agora, se fosse pelo custeio por absorção, aquele custo fixo a gente só iria tratar metade, 49 mil, porque ele falou que só vendeu 50% das unidades. Né? Então, a gente ia levar somente 49 mil. Então, aí iria dar um resultado maior, né? Iria dar um resultado bem maior aí, mas que não é o caso, né? O lucro líquido do exercício
Portanto, 72.500, alternativa letra D de dado. Acertaram aí a questão? Vamos lá, acertaram? Quero ver aí. Fala aí, acertaram? Cadê? Fala aí, responde aí. Oi, Brasil! Não, meu... Pessoal, ninguém fez aí a zorra da questão, não foi? 72.500. Isso aí é uma coisa importante, né? Essa parte de custeio variável aí, né? Cadê aí quem foi? Beleza, acertou. Isso aqui possivelmente cai uma questão dessa na tua prova. E a diferença, pessoal, entre o custeio por absorção e o custeio variável, vai estar justamente no custo fixo. Porque se você produziu e não vendeu tudo, é uma parte, por exemplo, quem adota o custeio por absorção, ele vai ter aquele custo fixo no estoque. Enquanto o outro não vai ter aquele custo fixo no estoque, porque ele já jogou todo no resultado como despesa. Certo? Então, 72.500. Vamos lá para mais uma. O estoque final agora do período pelo custeio por absorção. Então você produziu e vendeu metade, né? Então sobrou metade. Sobraram lá 1.500 unidades. 1.500 unidades. E ele quer pelo custeio por absorção. Essas 1.500 unidades, elas terão tanto o custo variável quanto o custo fixo. Certo? Qual foi o custo variável dessas 1.500 unidades? 1.500 unidades vezes quanto? Vezes 290, dali, né? Vezes 1.500, vezes 290. Ah, Silvio, bota ela aí, rapaz. 1.500 vezes 290, que isso inclusive a gente já calculou aqui. 1.500 vezes 290, 435 mil, né? 435 mil. E os custos fixos, Silvio, né? E os custos fixos? O custo fixo total foi de quanto? O custo fixo total está ali, ó, 98 mil. 98 mil, mas né, vai ser somente metade, porque 50% já foi vendido. 50% de 98 mil, que isso vai dar 49 mil. Né? 49 mil de custos fixos. Né? Portanto, a gente vai ter 5 e 9, 14 a 1, 4 e 4, 8, 484 mil. Vai ser o estoque final pelo custeio por absorção. Ô Silvio, se fosse o estoque final pelo custeio variável, seria quanto? Não teria custo fixo, seria 435 mil. Certo? Então presta atenção nessa zorra aí. Se você quer saber a diferença do lucro, né? A diferença do lucro no custeio variável pelo custeio por absorção vai ser o quê, pessoal? Vai ser justamente aquele custo fixo que vão estar onde, pessoal? Que vão estar no estoque. A diferença do lucro é isso. A diferença de um lucro para o outro é isso. Porque no custeio por absorção, você vai ter uma parte, se não vendeu tudo, você vai ter uma parte de custo fixo no estoque. E o outro não, você já levou tudo para o resultado. Então, se você quiser saber a diferença do custeio por absorção para o custeio variável, é somente você pegar, ó, o percentual de mercadorias que estiver no estoque. Ah, produziu 1.000, vendeu 800. Então sobraram quanto no estoque? 20% vezes o custo fixo. Certo? Porque 20% vezes o custo fixo, isso significa que o estoque final de quem adota o custeio por absorção vai ter esse custo fixo. E o outro já levou aquilo para o resultado. Então essa vai ser a diferença no lucro. Atenção aí nessa zorra. A diferença entre o lucro no custeio por absorção e o custeio variável. Produziu 5.000 unidades. Beleza. Vendeu 3.500. Significa que você vendeu quanto? 70%. Então significa que lá dentro restou o que de mercadoria? 30%. Então aquela mercadoria que restou 30% tem custo fixo. Então a diferença entre um lucro ou outro, ou a diferença entre um estoque e o outro, vai estar naqueles 30%. É somente você pegar e aplicar 30% em cima do valor do custo fixo. Essa aí vai ser a diferença entre o valor do estoque final e também vai ser a diferença entre os lucros de um e do outro. Beleza? Então isso aí que poderia vir a cair aí, essa coisa de custeio variável e custeio por absorção. Então, né, aí para a gente não deixar nada em aberto, a gente fala um pouquinho aí desse custeio ABC, né? Ô Silvio, que zorra esse custeio ABC, show, né? Vocês estão me chamando de artista, estou fazendo show, né? Top, beleza. Então, pessoal, olha só, essa grande coisa aí que a gente tem na contabilidade de custo, né, que são o quê? Aqueles custos fixos, né, aqueles custos indiretos de fabricação, aqueles custos fixos.
E aí o que é que ocorre, pessoal? Hoje, com a coisa cada vez mais mecanizada, mais robotizada, o que foi que aconteceu? A mão de obra direta diminuiu muito e fez com que o CIF, o custo indireto de fabricação, eles aumentassem. Né? O custo direto, a fábrica hoje é toda automatizada, né? Então houve uma preocupação muito grande com os chamados custos indiretos, né? Aqueles custos que precisam de quê? Eles precisam ser rateados, né? Então, o custeio ABC é uma forma de você melhorar esse. Falei, um rateio, uma coisa arbitrária, uma coisa subjetiva, né? Depende de muitos fatores, qual é o critério que você adotou. Então, esse custeio ABC é uma maneira, né, mais racional de você dar tratamento a esses custos indiretos. Então, você não vai fazer um rateio. É como se a gente fizesse um rastreamento, certo? Rastreamento, Silvio. Como assim, Silvio? Rastreamento. A gente vai pegar, né? O que é que a gente faz? A gente, quando faz o rateio, a gente pega os custos e faz o rateio para quem? Para o produto. Aqui não, certo? Aqui a gente vai os custos, a gente vai ver os custos, quais são as atividades que estão consumindo o custo, certo? Direciona os custos para a atividade, por isso que é custeio ABC, né? Custeio baseado na atividade e somente depois da atividade para o produto, certo? Ah, Silvio, como é que vai ser feito isso? Conforme eu te falei, através de rastreamento, e isso aqui vai ser através de chamados direcionadores de custos. Direcionadores de custos. Aí a gente tem esses direcionadores, esses primeiros de custo para atividade, são chamados direcionadores, olha só, direcionadores de recursos. Ou seja, como cada atividade daquela consome recurso. Então, muitas vezes você tem lá uma oficina, né? Como cada setor de pintura, de lataria, como cada um daquela consome, né, os recursos. Quanto de cada recurso vai para cada atividade daquela. E só depois a gente vê como cada produto consome aquela atividade. Muitas vezes você tem um carro que precisa de uma pintura mais especializada, precisa de uma lataria mais específica, né? Ele consome mais recursos daquilo ali. Então, os custos, eles não são alocados diretamente ao produto. Eles são alocados às atividades e destas aos produtos. Através de quê? Através de direcionadores de custos. Esses primeiros direcionadores de custo aqui são chamados direcionadores de primeira geração, são chamados direcionadores de recursos, quanto as atividades consomem, né, de recursos. E esses de segunda geração, né, os de segunda geração, da atividade para o produto, são chamados de direcionadores de atividade. Ou seja, quanto cada produto consome ali da atividade, certo? Então, Silvio, resuma aí, Silvio, o que é que eu preciso saber de custeio ABC? Que é uma maneira mais eficaz de você alocar os custos indiretos do produto, né? Eles não são feitos através de rateio, eles são feitos através de rastreamento, que é uma forma mais objetiva de você tratar esses custos indiretos. E são através de que você vai fazer do custo, ele não vai direto para o produto, ele vai para a atividade e desta para o produto. Através de quê? De direcionadores de custos, certo? Os de primeiro, de custo para atividade, são chamados direcionadores de recursos. Quantas atividades consomem de recursos. E das atividades para o produto, direcionadores de atividade. Quanto cada produto consome daquela atividade, certo? Beleza, então vamos ver. Normalmente isso aí cai questões teóricas, né? Então vamos lá. O custeio ABC busca distinguir uma relação causa entre o consumo, né, casual entre o consumo dos recursos e atividades envolvidas, por meio de identificação do que? Critério de rateio, elementos de desempenho, objeto de paralisação, não, através de direcionadores, chamados direcionadores de custo. O custeio baseado em atividade é um método de custeio que procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário pelos custos indiretos para atribuir os custos indiretos aos produtos. Esse método utiliza a alocação direta não, o valor da mão de obra não, o valor dos custos diretos não, utiliza o que? Um rastreamento, certo? Então a lógica é essa aí. Os custos diretos, primeiro você aloca os custos diretos, né, vai diretamente para o produto, e os custos indiretos, primeiro você faz o que? O rastreamento, certo? Rastreamento, e só posteriormente é que são feitos aí os rateios, certo? Então, a ordem dos custos vai ser alocação
Isso já caiu algumas vezes. Alocação direta, certo? Alocação direta, rastreamento e rateio. Certo? Não pediu isso aí na questão, mas essa... Agora vamos lá, né? Esse resumozinho de custo, eu não coloquei material para ficar lendo, porque o objetivo aqui é a gente, né, trabalhar isso em exercício, a gente bater esse papo, mas deu para dar uma revisada aí legal, né? E saber a diferença aí entre o custeio por absorção e o custeio variável. Fala aí, deu para entender a aula aí? Quero ouvir aí, né? Para ver se o negócio foi produtivo ou não. Vamos lá, beleza? Perguntas? Perguntas, entenderam todas as questões? Pronto, né? Porreta. Beleza, né? Silvio, serão 15 questões do ISS Goiânia. Manda aí 5 assuntos para focar uma revisão. E nada, a gente vai fazer uma revisão junto disso aí, né? Muito bom, foi show, muito bom, maravilha. A gente vai revisar junto, eu tô colado aqui com vocês. Vamos lá, né? Pessoal, mais tarde, né? Muito produtiva aí a aula, que bom. Mais tarde a gente vai estar honorários profissionais. Eu não vou responder, isso aí é questão do simulado. Honorários profissionais, eu não quero saber de nada. Isso aí é questão do simulado que a gente vai resolver daqui a pouco, né? Às 11 horas, horário de Brasília, a gente daqui a pouco vai tomar uma aguinha aí. Daqui a pouco a gente está voltando para resolver aí o simulado. Agora o simulado eu falei, o simulado tem que ter um público bom. Chama aí o pessoal aí. Se tiver um público bom, se o negócio bombar aí, 100 pessoas ao vivo, amanhã eu posso fazer outro simulado. Sábado, uma revisão tópico do pobre, aí você deixa comigo ali aquela revisãozinha final, né? Você não vai mexer em nada, deixa que eu trabalhe aí esse negócio, certo? Então pronto, a gente se vê aí no simulado. O de hoje já tá certo, né? O da manhã a gente tá aprendendo aí. Cada dia aprendendo mais. O simulado é esse? Não, o simulado é esse, zorra nenhuma. O simulado tá lá na coisa. Simulado CPC. Simulado CPC eu fiz, né? Você viu aí, a primeira questão do simulado é questão bomba, né? Bomba, eu quero ver. Quem acertar aí tá bom como que. Mas eu tenho várias questões de CPC preparadas por mim. Mas aí eu só vou fazer esse simulado de questões, esse negócio, né, detonar aí. Vamos divulgar aí, que esse simulado a gente faz aí às 11 horas, para encher aí de gente para estar assistindo aí esse negócio. Beleza? Grande abraço e até daqui a pouco. Vou tomar uma cerveja agora, para daqui a pouco a gente vir firme e forte aí, fazendo esse simulado, ok? Vamos divulgar, show. Então divulga aí esse negócio aí, compartilha aí. É hoje, 11 horas hoje. O simulado tá lá no grupo, 15 questões, como vai ser a prova, certo? Bom demais, beijos e beijos.